Então, galera, tudo bem? A gente hoje vai falar sobre os grupos 13 e 14 da tabela periódica pela nossa disciplina de Química Inorgânica Descritiva. A aula ela vai estar dividida em 3 partes. A primeira parte são as propriedades gerais, onde a gente vai comparar os elementos dos dois grupos. E a parte 2 serão as propriedades específicas do grupo 13. E na parte 3 a gente vai abordar as propriedades específicas do grupo 14. Então vamos lá. Com relação ao grupo 13 e o grupo 14, o que vai caracterizar cada um deles é a configuração eletrônica. No caso do grupo 13, você vai ter uma distribuição eletrônica, você vai ter o CERN, que é aquela configuração de gás nobre, e em seguida você vai ter uma distribuição eletrônica terminada em S2 e P1. No caso dos elementos do grupo 14, vai ser praticamente a mesma coisa, diferenciando que o final da distribuição eletrônica vai terminar em NS2, NP2, com um elétron a mais na subcamada P. Com relação à classificação desses elementos, a gente só vai ter um não metal puro, que é o carbono. A gente vai ter como semimetais no grupo 13 o boro, no grupo 14 o silício e o germânio. A gente vai ter como metais no grupo 13 o alumínio, o gálio, o índio e o tálio. E, no caso do grupo 14, o estânio e o chumbo. A gente vai ter os elementos artificiais que foram criados pelo homem nas últimas 2 décadas. No caso do grupo 13, a gente tem o nihônio. E no caso do grupo 14, a gente tem o flerófilo. Então, aqui a gente está a localização desses grupos, grupo 13 e grupo 14, na tabela periódica dos elementos. Esse slide está mostrando a foto como é que são esses elementos na sua forma pura. Então aqui a gente vai ter os elementos do grupo 13, representados por boro, alumínio, gálio, índio e tálio. E aqui a gente vai ter os elementos do grupo 14. Aqui vai ter o carbono na forma de carvão, a gente tem o silício, o germânio, o estânio e o chumbo. Com relação à abundância desses elementos, a gente vai ter um elemento mais abundante em cada grupo. Esses elementos, pelo grupo 13, é o alumínio, que é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, e o silício no grupo 14, onde ele é o segundo elemento mais abundante da crosta. Agora a gente vai falar sobre a descoberta dos elementos do grupo 13, começando pelo boro. Então, o boro ele foi descoberto em 1808, na verdade isolado pelo Humphrey Davy e o Gay-Lussac. Ele já era um elemento conhecido, mas o seu isolamento ele se deu pela reação do ácido bórico com potássio, o potássio metálico. Porque quando você tem um elemento da família 1A, como ele é muito reativo, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma reação de deslocamento, onde o potássio desloca o boro, formando o boro elementar. O alumínio ele foi isolado em 1825 por Hans Christian Ørsted. Ele era utilizado pelos gregos antigos e romanos na medicina como adstringente e em processos de tingimento. Como é que se deu o isolamento do elemento? Do mesmo jeito que foi feito com boro, foi feito com o alumínio. Você pegou um composto de alumínio, no caso cloreto de alumínio, e reagiu com um amálgama de potássio. Aí o potássio desloca o alumínio e forma o alumínio metálico. O gálio ele foi descoberto em 1875. Ele já era um elemento que era previsto por Mendeleev em 1871. Ele foi até chamado de eca-silício, que seria o elemento que viria depois do silício. No entanto, ele só foi identificado em 1875 por esse rapaz aqui, ou Émile Lecoq Bois-Baudran, através de espectroscopia. Então, ele foi identificado a partir das linhas espectroscópicas dele. O índio ele foi descoberto um pouco antes do gálio, em 1863, por Ferdinand Reich, e ele foi descoberto também por análise espectroscópica. O que caracterizava ele são essas linhas cor de índigo, cor de azul. Então, essa cor foi o que deu o nome do elemento. Então, índio não tem nada a ver de indígena, e sim com a cor índigo. Em 1863, no mesmo ano, William Crookes ele acaba descobrindo o tálio. Esse nome tálio significa galho verde e o nome dele também vem das linhas espectroscópicas que ele emitia e absorvia durante o teste de chama.
O elemento artificial, o nihônio, ele já não é tão antigo assim. Ele foi sintetizado, é um elemento artificial criado pelo ser humano, e ele foi sintetizado em 2003 a partir do bombardeamento de uma folha de bismuto com íons zinco acelerados. Então, é um processo de fusão nuclear, onde você tem dois átomos que se juntam formando um novo. Os elementos do grupo 14, a gente pode pegar o carbono. O carbono já é conhecido desde a antiguidade na forma de carvão. Então, esse nome carbono vem de carvão. O silício ele foi descoberto em 1824 pelo Berzelius e ele foi descoberto na Suécia. O seu nome vem da palavra em latim silis, que significa pedra, porque ele era um dos principais constituintes das rochas. Em 1886 foi descoberto o germânio. Ele também era um elemento que era previsto por Mendeleev, assim como o galho. Ele foi predito em 1871 como eca-silício e ele foi descoberto a partir de um mineral chamado de argirodita, que é esse compostozinho que a gente tem aqui. Ele foi descoberto numa mina presente na Alemanha em 1885 e isolado como elemento em 1886. O estânio ele já era conhecido desde épocas antigas. Como é que se sabe isso? Tem menções do estânio até em passagens do Velho Testamento. Então, os metalúrgicos da antiguidade, o povo que trabalhava malhando metais, trabalhando com metais, eles chamavam ele de metal muito leve. Por que metal muito leve? Porque ele tem um baixo ponto de fusão. E ele era utilizado também na parte de ligas de bronze. A liga de bronze ela nada mais era do que uma mistura do cobre com o estanho. O chumbo também era conhecido desde a antiguidade. O seu nome vem do anglo-saxão plumbum, que significa prata líquida, e as menções do elemento também vêm de datas muito antigas, ou seja, o chumbo ele já é mencionado na Bíblia, no livro de Êxodos. Os alquimistas acreditavam que era o metal mais antigo que existia. E o nosso elemento artificial, o fleróvio. O fleróvio ele foi feito em 1999 e ele foi descoberto pelo Instituto Nuclear de Dubna, na Rússia. Como é que ele é feito? Também processo de fusão nuclear, onde você tem o bombardeamento de átomos de plutônio ou átomos de cálcio com o isótopo 48. Tranquilos?